Queridos, quero agradecer a Deus a oportunidade e vamos agora escutar o que Deus tem para falar ao nosso coração. Nesse momento, o pastor Josivaldo vai trazer a palavra do Senhor. É uma felicidade muito grande em estar mais uma vez com os irmãos para meditarmos uma reflexão nessa noite. A palavra de Deus é aquela que nos edifica. Nesse momento eu quero que você se desligue de todo pensamento. Fixa a sua mente, porque Deus vai falar com você nessa noite. Deus tem uma palavra muito poderosa para você. Deus vai falar o meu coração, vai falar o teu coração. Esteja preparando o teu coração para receber essa palavra. Nós vamos abrir, nós vamos pedir para que seja colocado aí na tela Provérbios 9, de 9 a 10. Vai aparecer aí na tela. Provérbios 9. Provérbios 9. Vai aparecer aí na tela para vocês. Acompanhe a leitura. O tema do mês é uma igreja conectada com os céus. Ensina a sua família a temer a Deus. Uma igreja conectada no céu ensina a família a temer a Deus. Provérbios, capítulo 9, versículos 9 e 10. Há um tempinho para que seja colocado na tela. A palavra de Deus nos diz o seguinte: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudente. A palavra de Deus fala do temor. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é melhor do que a riqueza. A sabedoria é melhor do que o próprio conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Preste bem atenção. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Temor a Deus. Em Gênesis 6, versículos do 8 até o 11, até o 12, nos diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a geração de Noé. Era ele um homem justo e íntegro em sua geração. Andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida. Todas as pessoas haviam corrompido e a sua conduta sobre a terra. A falta de sabedoria, a falta do temor de Deus. Naquela passagem, a terra havia se corrompido. O povo
havia se corrompido. Então, Deus, como diz no versículo 6, e Deus, no versículo 7, diz: o Senhor destruirei sobre a terra a face do homem, sobre a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de ter feito o homem. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Isaías 33, 6. Vocês vão ler na tela. Isaías 33, 6. Isaías 33, 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte, um tempinho para que seja colocado para você acompanhar essa leitura. É importante você acompanhar a leitura. Isaías 33, 6. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. A Bíblia diz o resultado do temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, isso é um freio moral na sua vida. Quando você respeita e entende que você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez aqui na terra, vai prestar conta a esse Deus que te ama, esse Deus que cuida e providenciou uma eterna salvação para você. Então você procura viver uma vida de obediência a Deus. Esse preceito divino de temor a Deus livra você dos excessos de desobediências, das transgressões, não apenas por você ter medo das consequências do seu erro, não apenas porque você sabe que vai prestar conta no juízo, mas porque você nutre no seu coração, você coloca no seu coração um Deus que te ama, um Deus que te criou, que te protege, que te sustenta. O temor ao Senhor é exatamente esse sentido, que nutre o coração, que você quer ao longo da vida honrar a Deus, glorificar a Deus, obedecer a Deus, deleitar-se em Deus, porque Deus é a razão da sua vida. Quando você age dessa maneira, dentro desses princípios, você alcança a verdadeira sabedoria. Nesse sentido que o caminho para a sabedoria começa no temor ao Senhor. E uma família conectada no céu ensina e é instruída a temer a Deus. Em 1 Reis 3:3 diz o seguinte, 1 Reis 3:3: Salomão amava ao Senhor,
pois andava de acordo com o decreto de seu pai Davi. Preste atenção nessa frase aí, que nós vamos destacar essa frase. Andava de acordo com o decreto do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Observe que Salomão andou de acordo com o ensinamento do seu pai, o rei Davi. Porque o seu pai, Davi, no Salmo 119, 11, nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi tinha a palavra escondida no seu coração, e Salomão via isso em seu pai. No versículo 5 do mesmo texto, versículos 5 a 7, 1 Reis 3, de 5 a 7. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhes disse: peça o que quiseres, e eu lhes darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, lhes desse um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Veja o comportamento de Salomão diante de Deus. Ele se coloca como o seu pai Davi se colocava, diante de Deus. Quando Davi se rasga e coloca todo o seu coração, toda a sua essência. Ainda em 1 Reis 3, do versículo 11 ao versículo 2, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, e capaz de discernir, de modo que, o Pai, toda sabedoria vem de Deus. Ele quer nosso bem, e nos deu mandamentos sábios para nos guiar. Quem respeita a Deus e obedece aos seus mandamentos, descobrirá que o caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus é o caminho correto, é o caminho de Deus. Aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Veja o que diz no Salmo 18, 30. Salmo 18, 30. Salmos 18, 30. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é aquele em quem confiamos. A palavra de Deus nos ensina a agir com sabedoria em várias situações. Uma igreja conectada com os céus ensina a sua família a temer a Deus, quando ensina a sua família a trilhar os caminhos da obediência.
A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Ao contrário, a rebelião, a desobediência é a origem dos problemas da humanidade. O homem não tem mais temor de Deus, as suas famílias não estão sendo mais educadas, ensinadas no temor de Deus. Há tantas teorias, há tantos conceitos nesse mundo contemporâneo, que afasta cada vez mais os nossos filhos, a nossa família, do temor a Deus. Aquele que obedece a Deus e submete a sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Preste bem atenção nessa palavra. Aqueles que obedecem a Deus e submetem a sua palavra, receberá a bênção e prosperará. 1 Samuel 15, 22, a palavra de Deus nos diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em si obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Uma igreja conectada no céu ensina a sua família a temer a Deus, quando a sua família é caminhada, é instruída no caminho da fidelidade. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, seja quais forem as circunstâncias. Fidelidade a Deus é incomparável, porque mesmo que lhes viremos as costas, Ele permanece fiel. Ele jamais nos abandonará. A sua fidelidade não pode ser medida, ela é infindável, e é um motivo para darmos louvor e glórias a Deus. Fidelidade, ensina a tua família a ser fiel, Quando eu sou fiel à palavra de Deus, veja o que diz em Salmos 91, 3:10. Isso é muito forte e muito lindo. É uma das minhas passagens prediletas. Veja, quando eu sou fiel, porque Ele te livrará dos laços dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Do Altíssimo fizeste habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Lindo, lindo, lindo. Somos fiéis e Deus nos cobre nas suas asas. Deus nos abriga. Deus é nosso escudo.
Estamos passando de uma dificuldade tão grande, mas se formos fiéis, Ele estará com as suas asas, guardando o seu povo, guardando a sua igreja, guardando a sua família. E nós não temeremos mal algum. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma família, uma igreja conectada nos céus, ensina a sua família a temer a Deus, quando ensina a sua família o caminho da justiça. A justiça é uma das características de Deus. Ele se alegra com o justo e abomina a injustiça. O pecado nos torna impuro, injusto e separados de Deus. Mas todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, é justificado e recebe a justiça de Deus. Todo aquele que acredita e sente e reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, é justificado e recebe a justiça de Jesus Cristo. Em Efésios 15:3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Preste bem atenção, irmãos. Somos encorajados a vestir a armadura de Deus, que inclui a couraça da justiça, para resistirmos às armadilhas do diabo. Satanás tem muitas artimanhas, procura nos conduzir a caminhos do pecado, nos conduz a sermos impuros e nos separa de Deus. Precisamos estar conectados com o céu, sendo justos, nesse mundo que hoje estamos passando, que tanta injustiça, tantos roubos, tantas imoralidades, tanta corrupção. Nós, como igreja, como família, você, pai, você, mãe, ensine ao seu filho a ser justo, a fazer aquilo que Deus ensinou, justiça. Em quarto lugar, uma família conectada com os céus ensina a sua família a temer a Deus, quando ensina o caminho da retidão à sua família. Maravilhoso isso. A retidão é um dos atributos de Deus. Quando andamos de forma correta, revelamos a integridade e justiça que são próprias de Deus. Os cristãos devem buscar e trilhar o caminho da retidão, vivendo conforme Cristo ensinou. Pois quem segue por caminhos enganosos demonstra que despreza a Deus. Eu vou aguardar, eles vão colocar, eu vou ler com você Provérbios 14:2. Preste bem atenção, essa palavra é para você, para mim. Provérbios 14:2. Aqueles que trilham o caminho conforme ensino, pois quem segue o caminho enganoso demonstra que despreza a Deus. Agora, o texto está aí na tela. O Provérbios 14:2.
Eu quero que você acompanhe essa leitura. Que vocês acompanhem essa leitura. Agora, preste bem atenção. Igreja do Senhor, família do Senhor, servo do Senhor. Quem anda na retidão, teme o Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Irmão, é muito forte. Quem anda no caminho enganoso, Deus o despreza. Você quer ser desprezado por Deus? Para concluirmos, a nossa decisão são importantes para ensinarmos a nossa família a caminhar em obediência, a caminhar em fidelidade, a caminhar em justiça, a caminhar em retidão. A Bíblia fortalece e dá coragem para tomar decisão correta. Quem vai tomar a decisão é você. Você vai ensinar os seus filhos, a sua casa, a ser obediente, fiel, justo e com retidão. Esse caminho é um caminho que a igreja, que a família, que todo cristão deve ter como a sua identidade. A identidade do cristão está aí. Uma igreja conectada com os céus tem que ter esses princípios. Mesmo quando é difícil, também nos ajuda a entender melhor qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que você o obedeça. A vontade de Deus é que você siga esse manual, que você esteja na presença de Deus, o buscando. Vamos orar. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, no coração da sua família. Que você possa ter nessa noite. Deus falou ao meu coração. Deus falou ao teu coração. É nossa responsabilidade cuidarmos da nossa família, ensinar e guiar e instruir a família nos caminhos que deve andar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, te glorifico, ó Pai, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és justo, tu és misericordioso, tu és bondoso, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus. Apesar de tantas divergências, apesar de tantas discórdias no mundo, Senhor, apesar de todo o caos, tu és Deus, um Deus que olha para a terra, como fizeste com Noé, e viste justos, um Deus que faz como Jó, olhasse o meu servo Jó. Oh Senhor, olha para nós, olha para a tua igreja, uma igreja fervente em oração, perseverante, que continua, Senhor, de joelhos, clamando a Ti, sendo fiel a Ti, e abrigado nas Tuas asas, Senhor. Nenhuma praga chegará na nossa casa, porque Tu guardarás a casa dos Teus servos. Nessa noite, Senhor, nos abençoa. Nessa noite, Senhor, traz o alento, traz o conforto, traz a alegria,
É difícil, Senhor. Eu posso te dizer, ó Pai, como é ter alegria na provação. Como podemos ter alegria na provação? E tu responde, Senhor, aos teus filhos nessa noite: descansa em mim. Eu estou fazendo, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou salvando, porque eu sou. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós te glorificamos, ó Pai, pelo amor infinito e eterno que tu tens para conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és santo, santo, santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com a tua nação Israel, espalhada por toda a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.